Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Cá estamos em mais um Desdobrando a Mediunidade, onde eu trago alguma experiência minha em relação à mediunidade. E o relato de hoje tem a ver com um filme clássico, um filme tradicional chamado Entrevista com o Vampiro. Provavelmente você já deva ter assistido. Esse filme é de 1994, um filme com excelentes autores, inclusive com Brad Pitt, com Tom Cruise, com Antônio Bandeiras e não lembro quem mais. Mas enfim, o relato tem a ver com este filme. Agora, no ano passado, em 2021, em 2021 eu estava vendo esse filme, né? É porque é um clássico. Era de noite e eu finalizei de ver o filme junto com a Cami. E depois de ver o filme nós não fomos dormir, inclusive a gente foi jantar depois e eu vim aqui para esta sala onde eu estou gravando, que é aqui no escritório, embora esse sofá esteja aqui por enquanto, os computadores ficam tudo aqui, eu vim fazer alguma coisa no computador, eu não lembro exatamente o que. E eis que aqui na porta ao lado, nessa portinha aqui, vocês não vão conseguir ver, eu percebo espiritualmente a presença de um vampiro, bem próximo às feições do que é apresentado no filme. A minha primeira reação ao perceber essa presença foi ficar um pouco assustado, um pouco com medo, né? Porque foi de súbito assim que eu o percebi. Mas o que isso tem a ver com relatos mediúnicos? Tem a ver que o seguinte, muitas pessoas confundem essas percepções, essas visões com obsessores. Mas o que são tudo isso? E ocorrem muitas das vezes. Como eu havia acabado de ver o filme, aquela imagem, aquela informação, ela estava no meu próprio campo áurico. E aquela percepção de um vampiro nada mais foi, nada mais era do que uma manifestação de uma forma pensamento, ou uma forma astral, chamado também de plasmagens extrafísicas. Fui eu mesmo que, por colocar atenção em figuras como aquela, durante o período que eu estava vendo o filme, criei ao meu redor, no meu campo psíquico, no meu campo áurico, e projetei, manifestei isso à minha volta. Claro, influenciado pelo que eu estava vendo antes no filme. Só que eu sei de tudo isso e estava consciente disso mesmo antes de perceber a presença. Só que quando a gente vê, a primeira reação nossa, na maioria das vezes, é tomar um pouco de susto, ficar mais amedrontado. Porque a experiência quase sempre é mais visceral do que a teoria, né? Mas depois que eu percebi a presença desse ser colocado como um vampiro, na hora eu já me liguei, já me conectei e inclusive projetei um pouco de luz, né? Projetei uma visualização de luz naquela imagem e naturalmente ela foi se desfazendo, foi perdendo a nitidez e se desfez. Isso acontece muito e muito e muito, por isso que a gente fala repetidas vezes para a gente ter cuidado com o que nós consumimos a nível psíquico, seja em filmes, como foi o caso, seja em jornais, seja em revistas, seja em livros, seja em vídeos, inclusive aqui mesmo pelo YouTube, porque tudo isso traz uma informação para o nosso campo. E se a gente dá credibilidade, ou seja, se a gente coloca atenção naquilo ali, a gente tende a fixar essas imagens no nosso campo psíquico e essas manifestações, elas são entidades vivas. Não quer dizer que tenha um ser ali por trás, mas é uma imagem que está animada. Animada porque nós demos energia. A nossa atenção deposita energia em tudo o quanto a gente coloca a nossa atenção, né? Se, por exemplo, eu coloco atenção, eu faço muito isso nas práticas meditativas, na minha experiência de paz e tranquilidade interna, isso se torna real para mim porque é o que eu estou entrando em sintonia. E aquilo que eu não coloco a minha atenção, para mim, não existe enquanto experiência no momento. Mas, quando eu coloco a energia e intenção, por exemplo, numa imagem astral, numa imagem mental, isso se torna uma experiência minha, ainda que a nível psíquico. E eu posso sim visualizar por captações sensoriais e extrafísicas essas imagens que pairam ao meu redor. Isso de fato acontece e muitas pessoas confundem essas plasmagens, essas formas de pensamento com obsessores, o que é uma mentira, não é.
O que não quer dizer que estas imagens não possam, depois, num segundo momento, criar atrações extrafísicas, atrações, inclusive, de assediadores, de obsessores, porque é uma energia que nós estamos colocando no nosso campo, e se mantemos aquela energia ali, é princípio pétreo no universo, né? Semelhante atrai semelhante. Aquela energia irá atrair coisas compatíveis com ela, e pode ser que surjam também entidades extrafísicas, agora sim verdadeiras, que se aproximam daquela energia que nós cultivamos no nosso campo. Eu poderia muito bem ter confundido esta imagem de um vampiro com um vampiro astral de verdade, porque existem também vampiros no astral. A gente pode falar num outro vídeo só sobre vampirismo astral, sobre vampirismo energético, mas são aqueles seres, aquelas consciências que ainda vibram num nível mais ignorante, e principalmente vampiros estão mais apegados aos planos densos da matéria e que dependem de outras pessoas para extrair energia material, né? Extrair as exudações astrais da matéria, e aí ficam lá num caráter sanguessuga, sugando a energia de nós encarnados que estamos aqui com o corpo e que, portanto, podemos fornecer esse tipo de energia para eles. Existe, sem dúvida, esse tipo de ser, né, que são os chamados vampiros astrais, mas neste caso, neste relato, não era uma forma pensamento que eu projetei por conta de uma imagem que me foi trazida do externo a partir de um filme. Por isso que é imprescindível que a gente tenha cuidado com o que consumimos, com o que colocamos no nosso campo psíquico, nos portais principalmente. Quais são os portais? O portal do anoitecer e o portal do amanhecer. Momentos antes de dormir e os momentos iniciais ao acordar. Aquilo que fixamos em nossa mente durante o início do dia é o que tende a dar a tônica para todo o nosso dia, da mesma forma como aquilo que nós colocamos energia e atenção nos momentos anteriores de entrarmos no sono, tende a dar a tônica de toda a nossa noite de sono. E como que a gente pode se livrar dessas formas, pensamentos que não colaboram, que são mais prejudiciais às atrações energéticas do nosso campo? Simplesmente com exercícios de purificação, né? Lançar essa luz, essa consciência de paz, de amor para o nosso campo psíquico, para o nosso campo áurico, faz com que essas imagens que não são reais, elas se dissolvam, se derretam, né, e voltem a compor a atmosfera do astral, ao prana do universo, ao prana do local que a gente está, ao nosso próprio prana que nos envolve o corpo psíquico. Então fiquem atentos, pessoal, nem tudo aquilo que nós chamamos de obsessores são de fato obsessores. Às vezes são projeções da nossa própria consciência, são formas de pensamento cultivadas por nós. A gente encontra em diversos casos de muitos mestres e mestras que conscientizaram-se das suas próprias projeções, às vezes medos. No caso do próprio Buda, que Maya, o deus dos desejos, que podemos chamar como o demônio, foi tentar Buda. Ele simplesmente projetou luz, projetou sua consciência amorosa nessas imagens que surgiam para lhe tentar, entre aspas, e aquilo se desfez, porque não era real. Eram projeções, eram medo, eram as sombras internas dele próprio. E muitas vezes é o que acontece com a gente também. Por isso, fiquem atentos, nem tudo é o que parece. E este foi o Desdobrando a Mediunidade de hoje. Eu agradeço muito a sua companhia até esse momento do vídeo. Peço que você se inscreva no nosso canal. Não basta só se inscrever também, tem que ativar o sininho aqui para receber as notificações dos vídeos que tem agora de segunda a sexta, pelo menos, aqui no canal. Deixa aqui embaixo o que você achou, se você já teve alguma experiência parecida com essa. Também eu vou adorar saber e conhecer um pouco mais da sua experiência. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, um big beijo, fiquem na paz e até mais.